Graça e paz, feliz ano novo, algum tempo sem passar por aqui. Hoje estarei trazendo assuntos que estão de acordo com o que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. Estamos vivendo muitas turbulências, muita coisa acontecendo. Estamos em momentos de tempos difíceis, muita polarização, muita discordâncias, divergências, discriminação, perseguição. Então, decidi trazer esse vídeo. Nós vamos começar com uma passagem bíblica que está lá em Romanos 8:28. Então esse vídeo é para te encorajar, para te consolar, para te conscientizar, para te despertar, porque foi isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Então estarei compartilhando com vocês. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa, este vídeo é para lembrar você da soberania de Deus. É para lembrar de, independente do que nós estamos vivendo agora, Deus continua em controle. Para nos lembrar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo que estamos passando tem um propósito e tem uma razão, um motivo para si, que muitas vezes não entendemos, não estamos confortáveis com o que estamos vivendo, mas precisamos confiar que coopera para o nosso bem. Esse tempo que está acontecendo, tudo que está acontecendo no governo, todas essas incertezas, toda essa inconstância, essa insegurança, guerras, rumores de guerras, conflitos, discriminação, tudo isso que está acontecendo nos balanceia, mexe com a nossa fé, mexe com as nossas emoções, traz preocupação, traz medo, traz ansiedade. Então, esse vídeo é para nos mostrar que Deus está no controle, mas também para fazer-nos refletir sobre a nossa vida espiritual. Porque quando eu estava pensando em tudo isso que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos, eu me fiz duas perguntas que eu quero compartilhar aqui com você. A primeira pergunta é: estou eu preparada para os fins dos tempos? Estou eu preparada pelos fins dos tempos? A minha fé está segura? Eu tenho essa consciência, essa confiança, essa fé, essa convicção que o governo continua e permanece sobre os ombros daquele que reina, que ele não está balanceado, que ele não está surpreendido, que ele não está surpreso com tudo isso que está acontecendo, que ele continua estável, constante, o mesmo ontem, hoje será eternamente. Esta pergunta veio para mim: será que eu estou preparada com isso, que tudo que está acontecendo? Vamos ser sinceros, isso nos abala. Tem nos abalado, abala as nossas emoções, abala a nossa fé, nos tira do conforto, nos traz uma instabilidade. E eu fiz essa pergunta: será que eu estou preparada para viver os fins dos tempos? Será que a minha fé está forte, firme, inabalável para eu poder viver aquilo que está por vir? Isso que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Ou talvez não seja nem isso ainda. É lógico que nós temos uma responsabilidade como
cidadão, como cristão, a responsabilidade moral, social, espiritual, de orar, de falar, de ir contra aquilo que é injusto. Mas a minha pergunta é se isso tem nos balançado, se isso tem nos tirado o nosso sono, trazido ansiedade, preocupação extrema para nós. Será que nós estamos preparados para viver o tempo que está por vir, o fim dos tempos? A Bíblia fala em Mateus 24, 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Isso que nós estamos vivendo aqui não é nada comparado com aquilo que está para vir, com a perseguição que está para vir, com a tribulação que está para vir, pelo conflito e as guerras que estão para vir, para a injustiça que está para vir, mas nós estamos tão acostumados com a estabilidade, com o conforto aqui nos Estados Unidos, estamos acostumados com um governo estável, com a economia estável, que colocamos essa confiança nisso, em nós. Isso sim me fez refletir. Isso não te amedronta? Isso que eu estou trazendo não é nem para te amedrontar, é para te alertar, para te despertar. Nós estamos confiando mais no governo do que em Deus. Estamos confiando mais em carros. A palavra do Senhor fala, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor Deus. Nós estamos confiando no Deus soberano, onde a vontade dele é boa, perfeita, agradável, onde ele está no trono, no controle, onde ele é soberano, onde o céu é o seu trono e a terra o estrado dos teus pés. Nós estamos confiando neste Deus que está acima de todo governo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós estamos confiando ou a nossa fé está firmada no financeiro, na estabilidade econômica e política desse país? Porque aí é construir casa na areia. E nós estamos confortáveis assim. E essa instabilidade que deu me fez fazer a segunda pergunta. Será que isso que nós estamos vivendo agora não é para trazer um despertamento espiritual para nós? Não só para a gente fazer essa autoavaliação de como está a nossa fé, de como está a nossa vida cristã, se realmente nós vivemos por fé e não por vista, se nós realmente temos confiança no Deus soberano, mas para nos despertar da apatia espiritual e nos lembrar dos nossos irmãos. Isso que nós estamos experimentando agora, essa pequenina discriminação, essa pequenina perseguição, essa pequenina instabilidade, não é nada comparado ao ambiente hostil onde bilhões de pessoas vivem, praticamente em toda a Ásia e no norte da África. Eles vivem em constante alerta, em constante perigo. Eles vivem neste ambiente hostil de perseguição, onde não há liberdade religiosa, não há liberdade política, não há liberdade econômica, não há liberdade para se expressar. Você não pode nem sequer crer. Eles têm que manter uma vigilância constante, porque eles têm uma perseguição severa e constante sobre eles. Eles perdem propriedade, suas casas, eles perdem seu trabalho, alguns perdem suas vidas, eles têm que deixar tudo, viverem como refugiados, vivem numa opressão constante. E nós temos nos lembrado desses irmãos.
Talvez essa pequena instabilidade, essa pequena discriminação, essa pequena perseguição que nós estamos vivendo aqui, que não tem nada a se comparar ao que nossos irmãos vivem, seja para nos lembrar deles, para nos lembrar chorar com aqueles que choram, para nos lembrar do sofrimento deles, para trazer o amor pelas almas perdidas e o amor por esses irmãos que sofrem na igreja perseguida nesses países. Talvez é para nos chacoalhar, nos tirar deste conforto que nos colocou numa apatia espiritual, uma indiferença espiritual, e nós vivemos somente para o nosso bem-estar, para o nosso individualismo. Nós estamos bem, os nossos familiares estão bem, a nossa vizinhança está bem. Lembra daquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente? Talvez estamos vivendo isso para podermos sentir um pouco e despertar, para podermos orar por essas pessoas, para podermos ajudá-los financeiramente, sim, para ajudar a igreja perseguida, para ajudar o nosso irmão que está passando necessidade. Não porque ele quis, porque ele perdeu o trabalho, porque confiscaram suas propriedades, os seus negócios, porque roubaram as suas terras, porque se ficassem ali seriam mortos. Para lembrar daqueles que não podem escutar um louvor no seu próprio lar, não pode cantar em voz alta, não pode orar em voz alta, não pode ligar o rádio do carro, porque não tem essa liberdade, vive num governo opressor, um governo que controla tudo e não dá essa liberdade deles poderem cultuar e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Talvez essa chegada às nossas portas destes conflitos seja para lembrarmos deles, nos tirar desse nosso conforto espiritual, termos compaixão, lembrarmos que essa ameaça tão pequena da nossa segurança, eles sofrem disso constantemente, diariamente. E nós não gastamos um minuto sequer para orar por eles. Talvez isso está acontecendo para nos forçar a olhar para eles com compaixão e trazer um despertamento espiritual para nós. Sim, esse vídeo é para te conscientizar que talvez nós não somos tão cristãos como pensamos que somos. É para te despertar a refletir e buscar o evangelho verdadeiro, que é o evangelho da cruz, não é um evangelho superficial, raso, não é um evangelho sem sofrimento, mas é um evangelho de se negar e buscar a cruz, mas sabendo que Deus, ele é soberano, sabendo que Deus não perde o controle de nada, sabendo que Deus é o mesmo ontem e será eternamente. E como Daniel 2 fala, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele que muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora à luz. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, soberano, que não nos deixa assim. Mas lembrar que neste mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo porque ele venceu o mundo.
Eu termino com Salmos 34, que fala assim: para te dar uma mensagem de esperança e consolo. Mas se você anda nessa fé rasa, se você se importa só consigo e com seu bem-estar, venha, arrependa-te, volta para o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que chora com os que choram, aquele que ama os de perto e os de longe, aquele que não faz acepção de pessoa, mas não vive para si numa apatia espiritual, mas chora com os irmãos lá da Ásia, aquele que ajuda o necessitado, que cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros também. Mas lembrando que ele cuida de nós, que a nossa fé pode estar nele, porque a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Ele é um Deus bom e justo e misericordioso, tardio em se irar. Salmos 34, 17 ao 19 diz assim: clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. A nossa confiança está em Deus. Nós clamamos e Ele nos escuta. Ele nos livra das tribulações. Teremos tribulações, mas Ele nos ajuda, Ele nos livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimidos. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Teremos aflições, mas Ele está conosco. Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E tudo que acontece tem um propósito, tem uma razão e um motivo. E até aquilo que o inimigo quer para o mal, Deus torna para o bem, para cumprir o propósito dele. Isso nós vemos na história, porque Ele é fiel e Ele é soberano. Nós podemos confiar nele. Confia no Senhor. Independente do que você está passando. Independente do que nós estamos vivendo agora nos Estados Unidos, com tanta confusão, com tanto conflito, com tanta discordância, com tanta divisão, com tanta polarização. Nós sabemos que temos um Deus que está em controle, que cuida de nós e que sabe como vai terminar essa história. Voltemos para Ele. Nos prostramos a Ele. Clamemos a Ele, porque Ele virá ao nosso encontro. E deixe isso trazer um despertamento espiritual a ti. Um avivamento. Um avivamento. Para que muitos sejam salvos. Deus abençoe.